Jesus, muito obrigado por mais esta preciosa oportunidade que o Senhor nos concede. Nós te amamos profundamente e somos imensamente gratos. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem se sentar por alguns minutos. Esta é apenas uma lição rápida da Bíblia. A primeira coisa a anotar é esta palavra, aluguel. Falo de prosperidade sem aluguel. O aluguel é essencialmente um pagamento que é realizado de forma periódica por um inquilino para um proprietário. Essa é uma das definições possíveis. A segunda definição é que se trata de um pagamento ou uma série de pagamentos que são feitos por um locatário a um proprietário em troca do direito de uso de algum bem ou propriedade. Tudo bem? Então Deus está prestes a lhe dar prosperidade sem pagar aluguel. E na prosperidade sem aluguel, você prospera e não tem nenhuma série de pagamentos a fazer. E na prosperidade sem aluguel, você não tem dinheiro que deva a ninguém, que você tenha que pagar a pessoa. É isso que quero dizer com prosperidade sem aluguel. E percebo que, acima de tudo, a principal coisa que parece apagar a realidade da nossa prosperidade é o aluguel que invariavelmente tem que ser pago. Quando digo aluguel, não quero dizer que é por isso que estou definindo o termo aluguel. Aluguel não é apenas dinheiro que você paga ao proprietário. Também significa uma série de pagamentos que você tem que fazer a alguém por alguma coisa. Tudo bem? Então, é um fato que as pessoas que vivem em nosso mundo moderno frequentemente ficam confusas e sobrecarregadas com a enorme quantidade de pagamentos que precisam fazer. O motivo é que o complexo sistema de riqueza elaborou de forma muito inteligente um sistema financeiro no qual você precisa encontrar uma solução. Eles te dão algo grande que, na verdade, é muito maior do que a sua idade, muito maior do que aquilo para o qual você está qualificado neste momento. Então, eles te prendem a uma longa série de pagamentos. E essa longa série de pagamentos pode durar a sua vida inteira. Agora, o que acontece é que você tem que pagar pelo favor que eles te fizeram. Como, por exemplo, eles te colocam em uma casa ou em um carro que são muito maiores do que o seu tamanho, muito maiores do que aquilo para o qual você realmente está qualificado nesta idade e nesta fase da vida. E pelo favor que eles te fizeram, certo? De te dar alguma coisa, digamos, por exemplo, uma casa, um carro, uma televisão, ou às vezes até mesmo roupas, pelo favor que te fizeram, certo? Eles vão então pedir para você pagar 2 ou 3 vezes mais. Normalmente, quando se trata de uma casa, é 3 vezes o valor total da casa, de volta para eles. Mas o truque verdadeiramente inteligente aqui é que, ao invés de ter que pagar 3 vezes o valor da casa amanhã, eles na verdade vão poder dividir essas 3 vezes o valor da casa ao longo de muitos e muitos anos, multiplicados por 12 meses. Então, se forem 10 anos multiplicados por 12 meses, o que resulta em 120 meses, ou por outro lado, se forem 20 anos, então o resultado são 240 meses. Então isso significa que você podem vir para frente, senhores. Sinta-se à vontade, venha. Não há um assento especial para ninguém. 240 pagamentos. Então, quando você tem em mãos um montante considerável de 240 mil dólares americanos, você pode começar a distribuir esse valor. O prazo é de 240 meses, o que equivale a 20 anos, ok? Isso significa que o valor que você precisa pagar é de 1.000 dólares ou 1.000 dólares canadenses. A moeda específica não faz diferença. E então, quando você para e pensa no fato de que teve que encontrar a quantia de 240 mil dólares, que você não tem em lugar nenhum e nem tem a quem pedir. De qualquer forma, você terá esse dinheiro.
De uma vez só, ao se deparar com a oferta, parece uma grande bênção, uma daquelas oportunidades que realmente chamam a atenção. E então, com certo entusiasmo, eles anunciariam para você que todo este BMW X5, na versão IQT, modelo do ano de 2017, está disponível por um valor que soa quase inacreditável, apenas $800. Eles escrevem em destaque, apenas $800. Contudo, em letras bem pequenas ao lado, está a informação crucial que muda completamente a situação por mês. Entendeu? Então, realmente, para comprar esse carro que é tão incrível, ele sabe o momento certo para frear e também quando deve acelerar, que sobe e desce por conta própria e faz tantas outras coisas para você. Você fala. Funciona até com a esposa. Liga o próprio limpador de para-brisa. Ele liga automaticamente. Você não precisa ligar o limpador ou nada assim. Tantas coisas nos carros, computadorizado, totalmente computadorizado. Ao invés de ter que pagar, aliás, hoje em dia os carros custam tanto quanto casas. Ao invés de ter que pagar 70 mil euros pelo carro, eles escrevem 690. Sempre que você vê o número 9, é uma enganação. Apenas mantendo a palavra 7. Então, 690 euros ou 699 euros é uma quantia que parece ser bem pequena por mês. Agora, o que eles convenientemente não dizem é que, na realidade, agora você é um escravo por 240 longos meses. Consegue entender? Isso equivale a 10 anos e o pior é que você está pagando um valor que é 3 vezes mais do que pagaria. Eles simplesmente não dizem tudo isso, claro. Então, o que eles realmente deveriam estar anunciando é a escravidão. 10 anos de escravidão. Inscreva-se agora. Inscreva-se hoje mesmo. 10 anos de escravidão. Tudo bem? Escravidão legal. Você pode vir e ficar por um período completo de 10 anos. Ou, como alternativa, pode pagar o triplo do preço da sua casa neste exato momento para conseguir o que deseja. Sua casa, que custa 240 mil dólares por 750 mil dólares, compre por 3 vezes o valor. Construa uma casa pelo preço de 3. Eles não dizem dessa forma. Construa uma casa pelo preço de 3. Veja, eles não dizem isso. É como ir à cerveja da propaganda. Veja, uma vida boa. Você sabe o que é uma vida boa? Vamos falar sério. Que tipo de vida boa você vai ter bebendo cerveja? Vomitando na sarjeta e fazendo todo tipo de coisa imaginável. Você consegue entender? Então, você sabe, você precisa sempre ter em mente que a Bíblia nos diz que Deus não é um homem de maneira nenhuma para que ele possa mentir. E o que exatamente isso significa para todos nós? Que os homens mentem. A principal característica dos homens é a mentira. Então, quando Deus estava explicando para Balaão ou para quem fosse, ele estava dizendo: veja, eu não sou um homem. Então você não encontra mentiras. Mas quando é um homem, você encontra mentiras. E a razão de você encontrar mentiras é porque Satanás infiltrou tanto o comportamento humano. Ele é o pai da mentira. E na verdade as pessoas, os seres humanos, realmente se comportam como demônios. Brigar, matar, trair, trapacear. Você simplesmente não consegue prever com exatidão o que a pessoa vai fazer em seguida. É assim que os seres humanos são. Portanto, quando se trata dos complexos sistemas bancários e do vasto mundo financeiro, é crucial reconhecer que o cenário global está, de fato, repleto de diversas formas de engano. Este ambiente está fundamentalmente cheio de ilusões e armadilhas, entende? Por essa razão, o engano é um fator com o qual você precisa ter extrema cautela e estar sempre vigilante. Certo? Então, quando falamos em isenção de aluguel, como posso saber? Porque você sabe, eu tinha 25 anos quando me tornei pastor. E eu fui pastor na mesma igreja durante um período superior a 25 anos, não é mesmo? No dia em que começaram a me chamar de pastor, eu tinha 25 anos e continuo sendo até hoje.
E então estive com pessoas ao longo de muitos anos e tive a oportunidade de as observar tentando prosperar e, claro, tentar romper financeiramente. E a verdade é que, se você me perguntar, sabe, eu muito provavelmente conseguiria apontar apenas um punhado de pessoas que realmente conseguiram romper. E basicamente essas pessoas não têm dívidas. Elas não têm empréstimos bancários e são poucas, porque a maioria das pessoas não acreditava nesse tipo de coisa. Sabe, quando eu prego e tudo mais, então o que você sabe, o que é isso e o que é aquilo e tudo isso, sabe? Então eles realmente não acreditavam nisso, então cresceram se aprofundando ainda mais nisso, mas veja, isso está cheio de tanta enganação que é difícil enxergar. E claro, é alguém como eu, sabe, que vem e eu cito muitas escrituras e baseio todas as minhas coisas, baseio tudo na palavra de Deus e não tenho essas palavras econômicas e temas de mensagens com nomes grandiosos. Sabe, como quando tivemos um acampamento, o tema era orações, orações de Jesus, ou tudo pela oração. Não soa muito econômico, não soa muito científico, não soa seja lá o que for. Mas você deve notar que, em termos de educação, sou mais educado do que muitas pessoas que dizem ser educadas. Muito mais educado. Muito, sabe, muito de longe. Sabe, a educação começou há muito tempo e é profunda. Não é apenas algo que eu não comprei. Sabe, quando queríamos nos tornar reverendos, foi aí que descobrimos que estavam vendendo o certificado de reverendo. Eu não sabia que você podia comprar um certificado. Eles estavam vendendo. Você mandava $100, $50, até $10. Você podia se tornar um ministro reverendo. Sim. E doutorados, doutor, para ser chamado de doutor, eles te mandam um certificado. Então, quando eu digo que meu médico não é algo que eu comprei, é isso que eu quero dizer. Porque descobrimos que você pode simplesmente comprá-lo. Sim. Você apenas envia. E às vezes você não envia o dinheiro e eles lhe enviam o certificado. Sim. Tudo bem? Então, a questão fundamental também é que, como você sabe, é muito importante aprender a ouvir com atenção as pessoas que de fato têm evidências concretas do que estão dizendo. Eu acho que já mencionei algo sobre isso durante o nosso acampamento. O que é que foi isso? Acredita em mim por causa das obras. João 7, Jesus disse, sabe, se vocês não acreditam em mim, acreditem por causa das obras. Doente. Sim. Este tapete em que estamos trabalhando, mesmo que você não acredite em mim, acredite nas obras. Este tapete em que estamos trabalhando, você pode rir dele, pode dizer que está sujo, pode dizer que é azul, pode dizer o que quiser, mas não devemos nada a ninguém. Enquanto caminho, cada passo é um passo livre, passo livre, passo livre, passo livre, é um tapete curto e livre. Entendeu? Então, eu sinceramente acredito que a geração mais jovem, e na verdade, não apenas a geração mais jovem, mas também a minha própria geração, da tão esperada promoção na carreira, comece a acreditar de verdade em uma vida de prosperidade sem aluguel e comece a prosperar agora mesmo. E a sua jornada para a prosperidade pode começar exatamente agora. Amém. Acredite ou não, mas a verdade é que nos próximos anos nós teremos um grande número de milionários que não precisarão mais pagar aluguel. Pense no que isso significa, ser um milionário que não tem essa despesa fixa mensal. As pessoas deixarão as chaves do carro na oferta. As pessoas deixarão cair as chaves de casa. As pessoas vão gastar $1 milhão. As pessoas vão lançar milhões de CDs. As pessoas vão investir grandes quantias na oferta. Sim, praticamente. Tudo bem. Agora, como eu também sei que as pessoas não têm, que as pessoas não prosperaram de verdade, porque as pessoas não podem dar. As pessoas não podem dar. A incapacidade de dar revela a incapacidade de ter.
Porque se você tivesse, quero dizer, pessoal, vocês sabem, eu não penso nas pessoas como gananciosas e egoístas. Acredito que as pessoas são boas e querem ajudar. Às vezes você pode ver a obra de Deus e realmente gostaríamos de ajudar. Mas a verdade é que eles não têm o que querem fazer. Eles não têm o que querem dar. Sabe, eles não têm isso. Se tivessem, eles certamente dariam. Então, é a minha sincera oração que nós possamos crescer em prosperidade sem aluguel. Alguém pode me dizer um amém? Tudo bem. Pois bem, agora, a prosperidade sem aluguel, em sua essência, é, antes de mais nada, a prosperidade de um verdadeiro construtor. Um construtor. Tudo bem? Bem, segundo capítulo de Crônicas, no capítulo 14 e o versículo de número 2. A Bíblia diz que ele fez aquilo que era considerado bom e reto diante dos olhos do Senhor. Espera aí, eu não acredito no que estou vendo. O que foi que ele acabou de tirar? O quê? Altares. Número 4, ele ordenou a Judá que buscasse o Senhor. Ok. Agora, versículo 6. Ele construiu cidades cercadas. Tudo bem. Então ele disse aos 7 de Judá: vamos construir estas cidades. Façam delas paredes. Todo mundo diga paredes. Nós construímos torres, portões e trancas, enquanto toda esta terra ainda permanece diante de nós. Porque buscamos o Senhor, nosso Deus, nós o buscamos. E Ele nos deu descanso por todos os lados. Então eles construíram e eles prosperaram, tudo bem. Então ele era essencialmente um construtor. Agora, o ponto principal sobre a prosperidade sem aluguel é que ela é fundamentalmente a prosperidade de um construtor. Portanto, você precisa tomar a decisão de se tornar um construtor. Isso é algo realmente importante pelo qual você deve almejar. Ser um construtor. Agora, a questão é, o que exatamente significa ser um construtor? Um construtor é alguém que realmente pode construir, que constrói, que entende de construção e constrói coisas. Agora, uma das coisas que eu percebi, deixe-me compartilhar sobre os pastores, quando os enviamos para o campo missionário, é que como muitos deles não sabem nada sobre construção, certo? Eles não conseguem prosperar. Todos os meus pastores e bispos que prospectam são construtores, é verdade? Você sabe como construir? Eles constroem. Se você notar as coisas que ele construiu, torres, portões, isso, aquilo, seja lá o que for, sim, coisas diferentes, paredes, torres, portões, grades, uma coisa grande, uma coisa pequena, eles não precisam construir nada. Então todos os bispos e pastores que sabem como construir são prósperos, sim. E normalmente não temos alguém que se torne bispo a menos que ele saiba construir. Tudo bem? Nosso bispo do campus que está aqui é um construtor. Muitas das estradas pelas quais passamos no campus, ele as constrói. Ele é engenheiro. Não que ele seja engenheiro, mas ele constrói de forma prática. Então ele está praticamente lá guiando e construindo. Veja, agora, quando você não é um construtor, mesmo que uma grande quantia de dinheiro seja colocada em suas mãos, certo? Você se comporta de forma diferente de alguém que é construtor. Por exemplo, uma vez eu estava servindo em um pequeno conselho e eles tinham recebido a tarefa de construir. E a maioria das pessoas ali não sabia construir. Então, as coisas que eles sugeriam, as coisas que faziam soavam quase absurdas, porque eu pensava, por que eu deveria pagar por isso? Por que eu deveria pagar aquilo? Por que eu pago isso? Por que eu pago aquilo? Sabe, como é que você paga por isso? Como é que você paga aquilo? É como um médico. Você me conhece, posso te ver depois da igreja. Você me diz que tem algo crescendo no seu olho. O diagnóstico para o seu olho é pterígio. Precisa disso.
Fazemos isso e eu organizo para você. Não vou te cobrar nada. Mas se você não é da profissão, eles vão dizer: venha, faça isso e preencha o formulário de consulta. Quando você terminar, para saber o que eu te disse na escada, paga 350 cedis. Você paga 350 cedis para saber exatamente o que eu te disse aqui na escada. Quando eu olho nos seus olhos, é isso. E você realmente precisa disso. Vou ligar para essa pessoa e isso será resolvido. Sim, você sabe. Um dia, um dos meus pastores não conseguia ter filhos e eu tinha ido fazer esse tratamento especial para ter filhos. Devo dizer que não sei quantas centenas, milhares e dezenas de milhares de dólares eles gastaram. Então eu dei à pessoa a minha receita especial para aumentar a contagem de esperma. Eu tenho uma receita especial para aumentar a contagem de esperma. Existe uma sabedoria especial que Deus me deu. Eles tiveram um filho sem gastar nenhum dólar. Esse é o único filho que eles têm. Então nada de aplausos. Eu não te chamei aqui para aplaudir. Seja sério e ouça a palavra de Deus e pare de aplaudir quando não for necessário. Sim. Então, quando você é um construtor, quando você não é um construtor, eles vão te enrolar tanto sobre tantas coisas porque você simplesmente não é um construtor. Você ainda não se tornou um construtor prático? Sim? Então, na verdade, é o próprio construtor que aproveita estes projetos sem aluguel. Porque eu sei exatamente como posso construir essa estrutura. Sim, com certeza, eu sei como posso fazer isso do começo ao fim. Tudo o que está envolvido. Entendeu? E não estou dizendo que sou engenheiro. Onde os engenheiros precisam fazer cálculos, mas se houver algum problema, a culpa é do engenheiro, não minha. Porque eu digo a eles que precisam assinar por tudo isso. Se algo acontecer, são eles que respondem. Prédio, não sou eu. Eles assinaram com sua responsabilidade profissional, seja lá o que for. E se não assinarem, não podem ser engenheiros. Eles têm que assinar se responsabilizando por isso. Mas eu não sou engenheiro, então quando discordo deles, temos que seguir o que eles dizem, porque é a profissão deles garantir a segurança dos prédios. Ou você não entende o que estou dizendo, não é minha profissão, sabe, a resistência dessas coisas e tudo mais, eu não sei como eles fazem isso, eu não sei nada, sabe. Você conhece a OTAN? Você não conhece a OTAN? Você conhece a OTAN? Sim, com certeza. Então, uma vez que você se senta, você vê, é como, digamos, vamos falar sobre cozinhar, certo? Você não sabe cozinhar, não sabe fazer nada, e aí alguém diz: vamos ter 25 pessoas para o almoço. E então a pessoa diz: 25 pessoas para o almoço, ou se você puder me dar cerca de 15.000 cedis. 15.000 cedis para comprar os materiais para os almoços. É muito? 15.000 é demais? É demais, você vê? Não, quero dizer, eu quero que você realmente tenha um bom jantar. Quero mesmo, seja o que for, preciso de cerca de 15.000. 15.000 é demais. 25 pessoas. É realmente demais. Agora, para aqueles que sabem cozinhar, qual a quantidade que conseguem fazer para um total de 25 pessoas? O menu é simplesmente o melhor. Tudo o que precisamos, o melhor. O que precisamos? 2.000? 2.000 CDs? Digamos o seguinte, preste atenção, pois eu vou lhe demonstrar agora. Escute, vamos levar isso a sério. 25 pessoas virão. Tudo bem? Então vamos supor que cada pessoa individualmente vai consumir a metade de um frango. Metade, o que não pode ser. Mas digamos que todos comam metade. Quanto custa o frango mais barato da cidade? $25 CDs? Você está falando sério? Na verdade, é apenas uma pequena coleção, só uma pequena parte. Uma normal,
Me diga a verdade. Não aumente os preços neste momento. Aumente os preços imediatamente. 17 CDs, certo? Compre, escreva e jogue 17 CDs. Por quanto? 17 CDs. Galinha? Sim, um frango pequeno inteiro. Um frango inteiro? É um frango inteiro de tamanho pequeno. Então, 17 CDs divididos por 2 é quanto? 8.500 vezes 25 pessoas. Quanto é isso? Calcule isso. Aguardarei o cálculo. Nossos alunos não serão bons nisso. Quanto? Com 212 CDs, 212 cidades poderiam talvez dar a todos meio frango, e não apenas um pedaço ou um pontinho, mas sim meio frango, o que daria 200 frangos crus no total. Certo, agora nós precisamos comprar pimenta e sal, alguns temperos básicos como Maggi Cube e assim por diante. Quanto custa o sal e quanto custa a pimenta? Nós até já compramos o sal, a pimenta, o Maggi Cube e tudo o mais que você precisa, como gengibre, alho e também o óleo de cozinha. Quanto óleo você precisará para cozinhar esses 25 frangos? Estamos grelhando-os. Não estamos fritando, estamos grelhando. Um pouco de gás. Quanto você vai pagar pela gasolina? 20 cedis de gasolina. Ok, digamos que compramos sal, 5 cedis. Pessoas, 5 cedis. Salgue um CD, apimente um CD, apimente 10 CDs, apimente 2 CDs e mais 10 CDs para apimentar. E depois, o que mais nós temos? E em relação ao gengibre? 5 CDs de gengibre. Alho, 5 CDs. Cebolas, quanto? 10 CDs, quanto custa? Some tudo. Um CD mais 5 CDs, mais 10 CDs, mais 5 CDs, mais 5 CDs. Ok, vamos fazer essa conta. Nós temos inicialmente 31 CDs. E a isso vamos somar mais 200 CDs. Portanto, o resultado final que obtemos com essa soma é de 243 CDs. Agora, com o frango, teremos arroz para 25 pessoas. Uma lata de milho, lata de leite. Leite. Um saco de 5 quilos para 25 pessoas. Quanto custa um saco de 5 quilos? 30 cidades. 30 CDs para a viagem. Psiu, não briguem. Estou apenas apontando algo para você. 30 CDs mais 243 é quanto? 273 CDs. Praticamente. E então queremos fazer arroz frito. Então, depois de ferver o arroz, vamos fritá-lo um pouco. Precisamos de um pouco de óleo e algo pequeno. Usaremos alguns pedaços de frango, alguns ovos. Quantos ovos você precisa? Uma caixa cheia para fazer arroz frito. Você está dando um ovo cozido para todo mundo ou o quê? Arroz frito, né? Usamos uma caixa de ovos. Você está enriquecendo. Quanto custa uma caixa de ovos? 18 CDs. Adicione 18 CDs aos 243. 2 CDs 9 e 1. O que mais precisamos para o arroz frito ficar gostoso? Óleo, quanto óleo? Espero que aqueles que não sabem cozinhar também estejam tomando nota. Espero que você esteja tomando nota, não o cálculo. Você deve anotar a fórmula detalhada que estamos dando para arroz frito e frango para 25 pessoas. Quanto óleo você precisa, por favor? Uma garrafa cheia. Isso precisa ser bem oleoso. Quanto custa uma garrafa? 7 CDs, 50 pesos. Então vamos usar cerca de metade disso. 3 CDs, 50 pesos. Óleo de 3 CDs. Não estamos fritando o frango, estamos grelhando. Você não sabe grelhar frango.
Dê-me um pouco de água para esse rapaz, porque acho que ele gosta de frango frito. Ah, é um belo terno. Ah, você acha mesmo que eu não vou cair por você só por causa do seu terno bonito? Certo, então frango grelhado. Estamos 2,295. Temos frango grelhado. Molho de soja. Para quê? Para o arroz frito. Não, nem todo arroz frito que usamos leva molho de soja. Não precisamos usar o arroz branco frito. Você precisa de um pouco daquele verde, um pouco de verde. É salsa ou o quê? Vegetais. Para misturar. Cenouras, pimentão verde, vagens. Levante-se, venha, venha. Dê um passo à frente. Dê um passo à frente. Demita-o. Demita-os. Ele quer nos envenenar. As pessoas estão tomando notas e você está dando informações erradas. Cebolinha. E depois o que mais? Da coisa verde, verde. Como é chamado? Ervilhas. Ervilhas. Cenouras. Vocês não sabem cozinhar. Vou penhorar esta parte. Esse prato está me enganando. Então ele disse o quê? Cenouras. Cenouras para o arroz frito. E pimentão verde. E cebolinhas. Certo. Quanto custa a cebolinha? 5 cedis. Quanto custa o pimentão verde? 5 cedis. E as cenouras quanto? 5 cedis. 15 cedis. Adicione 15 cedis, por favor. Agora são 310 cedis. E finalmente 319 cedis. O que mais precisamos, por favor? Agora, Kelly. Ok. Aceitarei qualquer coisa que você disser para o jantar. Kelly, quantas bananas precisamos para essas 25 pessoas? 10 bananas da terra. Quanto custa uma banana da terra? 3, 5 cidades. 3 para 5 cidades ou 3 para 10 cidades? 3 por 10. 3 para 5 cidades. E quantos precisamos? 10. 10. 10 disso. O Kelewele será menor. Então precisamos de quantos? 12 bananas da terra. E 3 vezes, não, digamos 15 bananas da terra. Você não vai comer tudo. 15 bananas da terra. 3 por 5 cedis. Então isso significa 30 cedis. 30 cedis por 10 para o Kelewele. Adicione 30 cedis. São 3 por apenas 49. E agora vou te contar um segredinho. Shhh, queremos dar bebidas às pessoas. Então quanto custa a Coca-Cola? 1 CD para uma garrafa. 1 CD, 25 pessoas, 25 CDs. Eu vou dar Coca-Cola para todo o mundo, por favor. E uma garrafa de quanto custa a água? 1 CD. 18 Gana para quantos? 24. 18 CDs de Gana por 24. Então, 18 CDs para a água e depois 25 CDs para o cozimento. Charlie, servi para você meio frango com arroz frito, Coca-Cola, água e Kelewele. Alguma merda. Quanto eles vendem Cheeto no... Ou você faz papo Cheeto? As pessoas que chamam isso de algo exaltado não fazem isso em suas casas. Eles não fazem isso em suas casas. Acho que é o suficiente. O arroz frito, bacochito. Quanto custa o chitó para fazer o chitó? 12 CDs. Quanto isso custa? As garrafas são 20 CDs que você pode comprar. 20 CDs. Você mora em Gana. Quem não é de Gana diz o preço e eu compro tudo. O tempo. E a realidade é que eu estou comprando o tempo todo. Assim, ele cozinha. Então, quanto custa fazer o chitó? Eu não... Não sabe como fazer, mas a garrafa, 20 CDs você compra. Garrafa de quê?
Merda pronta. Será que dá para dar merda pronta para a festa, para o jantar? 20 CDs. Tente ver isso. Olhar. Não estou fazendo mais nada. Meio frango, arroz frito, kelewele, coca, bebidas, merda. O que diabos você quer? Quanto é a conta? 412 CDs. Agora, no meu orçamento original, porque eu era ignorante, eu não sabia nada sobre culinária, que é preparar comida, eu sugeri 15 mil CDs. 15 mil CDs, e tudo o que eu precisava era de um assistente malandro para dizer, tudo bem, com 15 mil a gente consegue se virar, talvez se tivéssemos uns 18 mil seria ainda melhor, mas se você trouxer 15, vamos tentar ver o que dá para fazer. É basicamente isso que acontece no governo todos os dias. E acontece nas nossas vidas privadas também. Você poderia ter preparado a comida toda por 412 CDs. 25 pessoas. Quero 25 caras no palco. 25. Conte você mesmo. 25 rapazes. Conte eles. Essas 25 pessoas que eu vou... Vá perguntar a eles se normalmente comem meio frango quando vão a uma festa. Pergunte a eles. O que você normalmente come quando vai a uma festa? Normalmente o quê? Só uma coxinha pequena e uma sobrecoxa, bem pequenininha assim. É como o rei dos reis em cima do arroz. Às vezes, eles podem até mesmo cortar aquela sobrecoxa bem ao meio e entregar para você. Esse é o tamanho considerado normal. Eles cortam a sobrecoxa ao meio, sim, a asa eles costumam cortar em 3 partes, e depois a sobrecoxa cortam em 2 e entregam. E isso é o arroz com patê e um molho especial. Você entendeu agora? Então, com certeza, alguém vai acabar aceitando os 15 mil. Ah, tudo bem, nós podemos nos virar com esse valor tranquilamente. Eu te digo, uma vez eu estava em uma reunião, algumas pessoas disseram, ok, só o custo de analisar se o projeto deveria sair era de 330 mil dólares. E eu disse, mas eu construí. Eu posso analisar tudo para vocês e dizer em 1 segundo sem custo nenhum. Mas só para dizer se é viável ou não, e sentado ali com pessoas, ninguém constrói. Então veja aqui, 15.412 CDs. Mesmo que tenhamos que comprar todos os pratos. Ok. Quanto custa um prato? Quanto custa um prato? Aluguel. Bem, os pratos. Aluguel? Mas digamos que compraremos e usaremos em outros jantares. Não descartável. Por que você sugere? Coque. Descartável. Estamos jantando. Eu deveria usar um prato descartável. Demita esse rapaz. Ok? Tudo bem. Um prato contém 10 CDs. Um prato de verdade. 10 CDs. 25 deles é quanto? 250. Quanto custa um garfo? 2 pratos para 10 CDs. 2 pratos para 10 CDs. Talvez você tenha comprado um prato caro. 1 para 10 CDs. Malcolm? Malcolm, você pode levar 2 por 10. 2 pratos para 10 CDs. Então, 2 pratos para 10 CDs. Ou seja, 25 pratos é quanto? 125 CDs. Estamos comprando pratos. 125 CDs, garfo e faca. Quanto custa o garfo? Para o conjunto. 12 garfos para 10 CDs. Gêmeos. Não é plástico. De quem é? É de plástico? Garfo de verdade. 1.000 nairas você pode comprar? 12 garfos. E 1.000 nairas é quanto? 10 CDs. Não, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, você vai conseguir. Você vai conseguir. Nós compramos garfos para Anacaso, eu sei. Não é caro. Estamos comprando garfos. Nós somos um acréscimo a tudo. Então você disse 2 por quanto?
para 10 CDs. Então, 20 CDs para os garfos, 20 CDs para as facas, certo? Então, mais 40 CDs. Nós compramos pratos, garfos, facas, comprar óculos. Quanto vidro? Um copo é um CD, 50 pesos. 25 é quanto? 37 CDs, 50 senhas. Anote. Você não tem comprado coisas. Você não tem comprado coisas. Lenço de papel. Quanto custa uma caixa de lenços? 2 CD, 50 senhas. 2 caixas, 3 caixas. Compre 3 caixas. Agora, bem ali. Qual é o total? 6 para... Vamos comprar uma toalha de mesa. Vamos comprar uma toalha de mesa. Quanto custa uma toalha de mesa? Tia Fi, quanto custa uma toalha de mesa? 10 CDs, 20 CDs, 10 CDs, 10 CDs para a toalha de mesa. Vamos fazer uma tabela. Vamos até construir uma mesa. Sim, vamos construir uma mesa. Sim, vamos construir uma mesa. Mesa de madeira. Sim. Então, quanto você tem aí agora? Como é chamado? 632 com ambas as toalhas de mesa. Quanto custa o sorvete? Sobremesa. Quanto custa o sorvete, por favor? Gelo divertido. É um assento. Quanto custa a caixa? A caixa de... $22. São 200 nairas, mais 22 sedes e uma caixa de sorvete grande por 30 sedes. Além disso, 30 centavos foram adicionados recentemente. Então eles têm um extra e depois você pode dar aos servidores e tudo mais. Quanto você pagará pelos empregados e garçons? Quanto você cobrará por noite para trabalhar por uma noite? Self-service. Self-service, ok? Eu queria construir uma mesa. Alguém fez uma tabela recentemente? Quanto custa uma mesa? Mesa de compensado. É uma madeira compensada. Uma folha custa 35 CDs. 3 CDs custam 50 pesos. Sim, então você pode pegar as pernas. Quantas pernas? 10 pernas. Sim, se for uma mesa longa, porque você quer colocar tudo nela. Você pode comprar cada mesa, uma perna, 50 pesos, a um CD para tudo. Sim, eu já fiz antes. Ele já fez isso antes. Na verdade, ele é um construtor de profissão. O que é? Isso. Não, isso é um... Ele está dando os preços em Naira, que é a moeda oficial da Nigéria. É um engano? Você está nos enganando? Eu fiz minha cama. Quanto custa um compensado? Isso é... É uma naira. É muito barato. É muito barato na Nigéria. Então é enganação. É um pouco... Aqui é um pouco mais caro. Mas quanto custa um compensado, afinal? Alguém aí sabe me dizer? 8 por 4, certo? Quanto custa não na Nigéria, repito, não na Nigéria, mas sim compensado de Gana? Olha, sinceramente, acho que já fiz o meu ponto aqui. Sim, isso mesmo. Sim. E aquele custa 80 cedis para as 25 pessoas. E as pernas vão precisar de uma madeira de 2 por 4 para as pernas. E essa custa cerca de 18 cedis. Então, 8 por 4, 3/4 de polegada, quanto? O compensado. O compensado é 80 cedros. 80 cedros, é verdade. E é muito grande. É muito grande, 8 por 4, que é o tamanho de um compensado. Sim, então com cerca de 200 cedros podemos fazer uma mesa. Olha, você vê agora, espere. Estou lhe mostrando exatamente isso. Quando você não sabe algo, você inevitavelmente pagará 15 mil. Mas me diga, quanto é agora? 862, e com isso montamos uma mesa, compramos pratos, talheres, sorvete, frango, arroz, kelewele, chito, praticamente tudo. Quer dizer, não conseguimos nem comer 25 pessoas. Charlie. Então é assim com a prosperidade. Eles lhe contarão coisas fantásticas. Para construir isso, eles dirão, eles têm dinheiro. Eles são muito ricos. Esse aqui há 1 milhão.
Milhões, milhões. Porque são teóricos. Eles são teóricos. Eles não sabem de nada. E, infelizmente, a verdade é que você tem governos que estão repletos de pessoas que nunca construíram absolutamente nada. É por isso que sugiro fazer uma estrada de concreto. Você tem alguns idiotas rindo disso, porque eles nunca construíram antes. Sim. Se você trabalhou apenas em alguns locais do governo e assim por diante, você nunca construiu nada antes. Sim. Ah, você não entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Então é isso. Então temos pastores, políticos, todo mundo, pessoas comuns, e eles dizem, uma casa, essa casa uns 500 mil. Esses 100 mil, eles vão ficar falando valores para você. Se você arregaçasse as mangas assim, como nós fazíamos, até mesmo esses 800, você já teria ido longe. Nós éramos 600, 400 CDs, estávamos cheios, estávamos lotados. Nem sabíamos o que fazer com os 15 mil extras. Isso é quanto custa construir quando você não é um construtor. Quando você não é um construtor, ou um comprador, ou uma pessoa experiente com essas coisas. Sim. Isto é duplo? Isto é duplo? 15.800 CDs. Por que você diz duplo? O que? Matemática. Você fez... E que tal um pouco de matemática? Então, você também é um estudante de ciências? Você é um péssimo estudante de ciências. 800 é o dobro de 815 mil. Não creio que você consiga escapar. Demita esse cara. 4. Certo, vá com calma. 5% da conta. 5% da conta. Sim. É assim que é. É por isso que eles não conseguem ir daqui até Kumasi. Eles não podem fazer a estrada. Porque a estrada pode ser construída por 5% do preço. Mas está sendo construída por 95% a mais. Sim. E você sabe de uma coisa? Vou te contar a verdade. Se eu não soubesse, se você me perguntasse, estou atendendo 25 pessoas. E você me pede 15 mil dólares. Viu isso? Honestamente, há muitas pessoas que chegam a pagar 40 mil dólares, 25 mil dólares, 15 mil dólares para atender essas 25 pessoas. Facilmente. Sim, 100 dólares americanos por cabeça. Sim, 100 dólares por cabeça. Quanto é 25 vezes 100? Quanto é 2.500 vezes 5? 12.500 dólares. Você é um estudante de ciências ou artes? Ciência. Ok. Então, quando você sair daqui, tudo o que nós precisamos são de pessoas que sejam verdadeiramente práticas e também construtoras. Como se você soubesse na prática o que está acontecendo no local. Não se sente. Alguém lhe dá uma conta. Você se senta. Alguém lhe traz uma fatura. Você se senta. Alguém está lhe contando uma história. Você se senta. Entre você mesmo nisso. Muitas casas você mesmo pode construir. Você sabe, meus construtores que estão nas vilas e nas cidades, muitos deles me enviaram fotos de suas casas. Você os vê por aí. Eles constroem casas para si mesmos, com jardins, tudo lindamente. Meu empregado doméstico construiu uma casa. Sim, ele é um missionário. Ele construiu uma casa de 2 andares com jardim. Vi ele tirando fotos no jardim. Ele era meu ajudante de limpeza. Agora é missionário. Sim. Praticamente. Sim. E você vê as pessoas, elas não conseguem fazer nada. Não posso fazer nada. É por isso que eu digo que, olha, se eles quiserem, eles devem me dar o caminho daqui até aqui, para que a gente faça isso por eles como nossa contribuição. Mas eles não acreditam. Então agora você olha para o aeroporto e diz que se é um aeroporto, então, como igreja, podemos construí-lo. Se este é o aeroporto, se aquele é o aeroporto. Emocionar ou não emocionar? Sente-se. Então você vê agora. É bom que você tenha vindo à igreja esta noite, porque você está descobrindo que aqueles que não conseguem construir é porque não são transformados em construtores.
O segundo ponto, e talvez o último, é que a prosperidade sem aluguel deve ser construída lentamente ao longo de muitos anos. Sim, este foi um processo lento que se desenrolou ao longo de muitos anos. 1 Reis 7, versículo 1. Mas Salomão esteve construindo a sua própria casa. Um processo que levou 13 anos. E foi só então que ele terminou por completo a sua casa. Adicionalmente, ele também construiu a casa da floresta do Líbano. O seu comprimento era de 100 côvados e a sua largura 50 côvados e a altura 30 côvados e assim por diante. Foram 13 longos anos dedicados à construção da sua casa. As pessoas querem construir em 1 ano. 6 meses, 3 meses, terminei. Não há nada parecido com isso. Se você começar a construir hoje, daqui a 13 anos as pessoas vão te acusar de roubo. Sim, se você fosse começar. Mas por que você não começa? Quero dizer, por que você simplesmente não segue o exemplo de Salomão, como se chama? Sim. E leve 13 anos a partir de agora. Comece agora. Pelos próximos 13 anos. E construa devagar com o que você pode. Se conseguir até igual Salomão, isso significa que você está igualando a sabedoria dele. Ah, estou errado. Se você conseguir começar agora mesmo, em apenas 13 anos, as pessoas certamente vão dizer: Charlie, você é um ladrão. Você simplesmente roubou o dinheiro. Eles sempre acusam os construtores de roubo. Os construtores são sempre acusados de roubar porque depois de um tempo parecem tão ricos, muito mais ricos do que os que não constroem. Até mesmo a First Love Church, desde que chegamos, começamos a First Love faz uns 5, 6 anos e temos trabalhado nisso. Mas mesmo quando finalmente conseguimos nosso terreno, talvez até pudéssemos tê-lo conseguido antes. Mas talvez não tenhamos percebido o quão real era. Devagar, não temos isso, não temos aquilo, não temos isso. Ei, isso é sem aluguel. Não temos ar-condicionado. Olha, podemos sentar aqui e perder peso. Você não entende o que é perder peso. Podemos perder peso por causa do calor. A gente só sua até sair tudo. A gente só sua até sair tudo e derrete a gordura. Muitos de nós temos aproveitado esse derretimento. Amor quente é amor quente, sem problema. Pelo menos é sem aluguel. Então, para onde Deus te enviar, só comece a conhecer as coisas. Um dia minha mãe me disse algo porque assistiu a um documentário do Healing Jesus e viu pessoas apresentando e falando. E disse que uma das coisas que a impressiona é como consigo fazer as pessoas fazerem coisas grandiosas. É uma pessoa, um apresentador de TV, ele está falando, fazendo coisas. É como eu consigo fazer todas essas pessoas, que não é o trabalho delas, não é a profissão delas. Sim, sim. Fazer com que elas façam todas essas coisas incríveis. Qualquer coisa que eu queira fazer, eu digo, vamos começar. Descubra como se faz e vamos fazer. Continue assistindo. E você faz. Noite de premiação nós conseguimos. E vai ficar ainda melhor. Ei, o que o Mano viu antes? Nós estávamos lá recebendo prêmios e entregando prêmios. O que mais você quer? E no meu próximo ano todo mundo vai ter um terno preto, tenho certeza. Alguns amarram gravata borboleta, alguns gravata borboleta. Agora, onde é que exatamente e como é que de facto se chama aquilo que nós consideramos que é verdadeiramente valioso nos dias que correm? Você ficará surpreso ao saber que daqui a 13 anos, onde estará um arbusto hoje? Você ficará surpreso? Minha mãe me contou, sabe, meu pai costumava ter algo aqui nessa área, aqui embaixo, uma das áreas mais caras, aeroporto.
Ela me disse que era uma floresta. Ela caminhou atrás do meu pai no mato, perto do aeroporto. Eles caminharam juntos com um agrimensor pela floresta. Aqui havia uma floresta, aeroporto. Na minha vida. Na minha vida. Quanto mais aqui? Quanto mais um pouco mais adiante? Ah, era tudo mato. Se eu soubesse disso quando estava na escola, teria comprado terras na Spring Text Road e todos esses lugares que comprei aqui. Mas você sabe, durante 13 anos inteiros, hein? Uau! Então, veja bem, nós queremos que as coisas sejam rápidas, mas Salomão fez isso por 13 anos. Qual o problema? Diga ao seu vizinho, você quer ser melhor que Salomão. Se você conseguir igualar Salomão, não será ruim. Se você conseguir atingir o padrão de Salomão, eu acredito que não será mesmo nada ruim. Você pode igualar Salomão, construindo sua própria casa lentamente durante 13 anos. Prosperidade sem pagar aluguel. Quantos anos faz que você voltou para a Nigéria? 1 ano, só 1 ano. Você parece que ficou fora por muito tempo, mas esse é um dos seus 13 anos. Você já deveria começar algum desenvolvimento. Quando eu for lá visitar e depois eu estiver indo, eles dirão, as pessoas tirarão fotos e dirão que há um chefe nigeriano me dando as boas-vindas em seu palácio. Não, isso é duvidoso. Sim, você tem mais 12 anos para aquele palácio. Sim, uau, veja. As pessoas de verdade não vão te reconhecer no futuro. Pode ter certeza, né? Eles simplesmente não reconhecerão você no futuro. Sabe, todas essas pessoas acham que você é um garotinho. Então apenas faça o que estou dizendo. Você só precisa começar e estar lá. Comece e esteja lá, você vai ver. Não se preocupe com as pessoas. Eu mesmo já morei em uma casa inacabada por anos. Por anos a casa não estava terminada. Por cerca de 1 minuto, devagar. Não sinta inveja quando vir alguém próspero. Vá aos detalhes e descubra. Somos governados por não construtores. É exatamente por isso que algo que na verdade custa 412 cedis está sendo avaliado em 15 mil. A triste realidade é que somos governados por não construtores. Não construtores estão no comando de quase tudo. Eu te digo, você mal encontra algum projeto que não seja um empréstimo, uma doação, um presente ou algum tipo de acordo. O aeroporto de Heathrow está expandindo. Compraram quantas casas? 500 a 1000 casas para uma nova pista. Eles compraram todas as casas das pessoas que moram perto de Heathrow. Hã? Sim? E a casa de cada pessoa, eles compraram todas as casas, expandiram para adicionar outra pista e fazer isso e aquilo. E quero dizer, você não os vê indo pedir um empréstimo para a União Europeia para construir um banheiro ou para fazer apenas um escritório que você precisa. Tem que ser doado pelo governo chinês, tem que ser doado por essa estrada. Quero dizer, sejamos sérios, e eles nem começaram. Mas a notícia é que todo mundo que mora lá está comprando. Todo mundo, você tem que sair daqui. Estamos comprando sua casa e compre outra casa em outro lugar. Sim. Oh, sim. Acontece que pessoas brancas têm construtores. Hitler construiu até morrer. Hitler. Tudo, como por exemplo, a chancelaria, o seu bunker subterrâneo em Berlim, o seu quartel-general do leste e a Toca do Lobo, que estava localizada no leste da Ucrânia. Essa era a frente oriental e uma casa na montanha que ele construía para receber hóspedes. Ele possuía uma pequena casa na montanha. Depois ele comprou todo mundo. Todo mundo deveria ir embora. E construir. Ele construiu até morrer. Ele tinha um arquiteto em seu escritório chamado Albert Speer. Ele era seu braço direito. Ele construía com projetos e tudo mais. Sempre construindo alguma coisa. Então eles vieram e bombardearam. Até hoje eles têm túneis subterrâneos, fábricas, isso, aquilo, outro. Quero dizer, não é pouca coisa para destruir. E não é pouca coisa ser chefe de Estado de uma nação dessas. Construindo por anos, aos poucos. Mas eles estão construindo.
Somos governados por construtores conhecidos. É por isso que você acha que calculamos aqui meio frango para 412 lugares. Eu estava alimentando 25 pessoas. E estamos dando 15 mil notas. E eu simplesmente fiquei ali parado perguntando: alguém que não cozinha e não compra arroz nem tomates? Eu não compro nenhuma dessas coisas. Então, acabei de mencionar um número que, na minha opinião, parece bom. E aqui estávamos nós. Então, a partir de hoje, espero que você esteja ouvindo. Espero que você esteja ouvindo. Sim. Pode parecer assustador contratar um carpinteiro ou pedreiro quando não se está envolvido. Mas quando as pessoas começam a construir, dizem que se torna viciante. Elas continuam porque percebem que não era tão difícil quanto parecia. É muito bom construir e a sensação é ainda mais maravilhosa quando você termina. Sim, dá uma sensação de que você quer construir outra. É por isso que as pessoas que têm casas geralmente têm muitas casas. Eu estava conversando com um pastor, ele me disse que tem 700 casas. Sim, sim, e então ele vendeu alguns. Na América, sim. Conheço alguém que morreu recentemente. Ele tinha cerca de 300 casas. 300 casas. Quem começa, descobre que não é tão selvagem quanto parece. Aqueles que não têm dizem alugar, 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 arrendar. Tudo é alugado na nossa igreja pela graça de Deus. Nenhum membro da equipe aluga uma casa. Não. Não existe isso de pagarmos aluguel para essa pessoa. Nem mesmo um. Por anos. Sim. Ou você está indo embora, terminei de pregar, é só isso, estamos em prosperidade livre. O que ele quer que eu diga? Tenho tantos pontos importantes que ficaríamos aqui até o ano que vem, conversando, refletindo e aprendendo juntos. Apenas vá para casa e torne-se um construtor, alguém que edifica e transforma. E quando você assistir televisão, apenas se pergunte, aquele que está falando, ele é um construtor ou não? Ele é um Salomão ou não? Sim. Sabe, um dia fui a um certo lugar, em uma certa região, em uma certa parte de um certo país, cujo nome começa com G. E eu vi, e peço que ouçam com atenção, eu vi os mais vastos campos que se pode imaginar e também os prédios incríveis que o ser humano foi capaz de construir. Hotéis, estádios, campos de golfe, bancos, aeroportos e pontes, na verdade, são muitas as coisas que o ser humano foi capaz de construir. E essa pessoa em particular, que vem de uma região específica de Gana, como já revelei, é de Gana. Tudo bem, não me importo se você sabe G de Gana. Quando estavam votando em alguém, eles definitivamente não votariam nele. Não. O construtor? Não. Nós não votamos no construtor. Sim, nós não votamos em um construtor. Votam em pessoas que não construíram nada. Nenhuma coisa sequer. Alguns nem sequer têm casas próprias. As pessoas não têm nenhuma casa. Eles dizem, mostre-me sua casa. Onde ele está? Como eles dizem? Eles dizem, mostre-me. Você não pede o seu dinheiro? Não é esse o ditado? Sim, eles não pedem o seu dinheiro. Eles pedem a sua casa. Você não pede o seu dinheiro. Você pede a sua casa. Mostre sua casa, não o seu dinheiro. Pare de falar, acredite no meu trabalho. Mas quando estavam escolhendo naquele país, cujo nome começa com G, nem 1% nós conseguimos. Construtores são pessoas práticas. Se você senta em um comitê com pessoas que não constroem, você é tão estranho para eles. Então eu quero que você entenda, porque filho de construtor é construtor. Quero que você receba a unção para a edificação. Construindo. Você vai pegá-lo.
Em nome de Jesus. Fiquem de pé todos. Tornando-se um construtor. Pai, obrigado pela sua bênção esta noite. Uma grande bênção. Seu chamado para nos fazer construir. Nós amamos isso, Senhor. Nós agradecemos. Ó, sim. Ó, isso. Obrigado por nos ungir com a unção. Vejo o reinado da unção do construtor caindo sobre você. Receba-o. A bênção de Deus está sobre você para se tornar um construtor. Você construirá muitas coisas para o Senhor em nome de Jesus. Agora ouça. À noite eu estava pedindo a Deus por 2.000 prédios de igrejas. Sim, quero dizer, estamos chegando a 1.000. Mas eu estava orando sobre isso. 2.000 prédios. Mas eu acredito que podemos ter ainda mais do que isso. Milhares de prédios de igrejas. Toda igreja um dia acabará por ter o seu próprio prédio. A maioria das igrejas terá prédios. E por que não ter um prédio? Por que deveríamos ter uma igreja sem prédio? A nossa igreja First Love está sendo construída de forma mútua por todos nós. Vamos começar em outros lugares? Sim. Por que deveríamos ficar sem um prédio? Em todo lugar. E em muitos lugares você ouvirá falar disso. E essa unção está chegando. Veja, você constrói. Quando você constrói, você também constrói sua própria casa. Porque ao buscar primeiro a casa de Deus, a semente que você planta para colocar um teto sobre a casa de Deus, os filhos de Deus. Se você coloca um teto sobre suas cabeças, Deus colocará 1.000 tetos sobre sua cabeça. 1.000 tetos sobre sua cabeça. 1.000 regras sobre sua cabeça. Eu sempre me lembro quando o filme de ação estava sendo feito. O atalho estava sendo feito para a ação. Ida Rosa. O bispo Ida Rosa, que morreu há alguns anos, esteve lá. Ele ficou ali com seu manto branco esvoaçante. E ele disse: se você construir uma casa para Deus, Deus construirá uma casa para você. Se você construir uma casa para Deus, Deus construirá uma casa para você. Nunca vou esquecer, essas palavras ressoam como um sino na minha alma. Se você construir uma casa para Deus, Deus construirá uma casa para você. Nunca esqueço essas palavras. Eu estava ao lado dele. Eu estava ali ao lado dele. Ele estava ao meu lado. Eu estava ao lado dele. Se você construir uma casa para Deus, Deus construirá uma casa para você. Isso soou no meu coração, na minha alma. Deus construirá uma casa para você se você construir uma casa para Ele. Você deve buscar o Senhor para construir a casa dele. A menos que você busque construir a casa de Deus, o próprio Deus vai abençoar você para construir muitas casas para si mesmo. Sim, é interessante. Quando eu mudei, a igreja mudou para Colegono. Foi na mesma época em que me mudei para minha própria casa pela primeira vez na vida. Quase na mesma data em que eu estava construindo a casa de Deus, Deus estava cuidando de mim. Milagrosamente, com 20 e poucos anos, eu estava agora em minha própria casa. Sim. Aluguel grátis. Pode não ter sido concluído, é verdade. Mas desde que eu tinha meus 20 e poucos anos, não pago aluguel. E eu realmente nunca paguei aluguel desde que nasci. Sim, é assim que sua história vai ser contada. Pai, obrigado por aqueles que estão caindo na unção do construtor. Obrigado por criar seus filhos e filhas para construir e construir. Obrigado pela unção edificante, pela unção de humildade que está vindo sobre seus filhos. Receba essa graça. Receba essa graça. Se você construir uma casa para Deus com dedicação e fé, Deus construirá uma casa para você. Se você construir uma casa para Deus com todo o seu coração, Deus construirá uma casa para você. Se você construir uma casa para Deus com amor, Deus construirá uma casa para você. Salomão é amplamente conhecido por ter construído o templo e também foi ele quem construiu sua própria casa, um processo que levou 13 anos.
Você tem os registros tanto do templo de Salomão quanto da casa pessoal de Salomão em 1 Reis 7:1. Ele é famoso. Nós conhecemos o templo, mas como efeito colateral, Deus construiu para ele sua própria casa, que levou 13 anos para ser construída. 1 Reis, capítulo 7, versículo 1. 13 anos, sua própria casa. E ele a terminou. Você termina a sua. Você estaciona seu BMW no estacionamento e dá um passo para trás assim e olha para ele. O piso será esbranquiçado. Tem uma tinta de piso esbranquiçada ou algo assim para os carros quentes, não sei o que tem embaixo. E você vai dizer: papai uma vez falou, ele disse, eu vou dar um passo para trás e vou olhar para o meu carro na garagem. E você se lembrará hoje. Eu sei que Deus construiu uma casa para você. Que você tenha embalado o seu BMW em casa. Fantástico. La verdade es que es algo realmente fantástico e además verdadeiramente fantástico. Você é abençoado. Alguns de vocês têm que ir para a Ásia e construir igrejas para Deus. Alguns de vocês precisam ir para a América do Sul e construir igrejas para Deus. Alguns de vocês têm que ir para a África e construir igrejas para Deus. Mas você vai construir uma casa para Deus. Como eu poderia esquecer de estar ao lado do servo de Deus e da ossa, enquanto ele, com grande entusiasmo, agitava o seu grande bigaque butacari branco e apontava para o vasto campo marrom. Lembro-me de suas palavras: se você construir uma casa para Deus, Deus construirá uma casa para você. Eu não posso esquecer isso. Então, ao sair deste lugar, você tem duas grandes visões: construir a casa de Deus e construir a sua própria casa. E aprenda sobre construção de forma prática, para que você seja chamado de construtor e não de teórico. Levante suas mãos, Pai. Muito obrigado. Você tornou tudo tão fácil e agradável. Nós saímos deste lugar, Senhor. Nós te agradecemos e nós te louvamos por tua bondade. Nós te damos glória. Você é tão bondoso. Você é tão bom. Nós te amamos. Obrigado por construir casas para todos nós. Obrigado por nos tocar. Obrigado por tocar nossas vidas. Nós te amamos, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Sente-se por um momento. Reis 3:1, quero que você veja esse versículo antes de terminarmos completamente. Diz que Salomão fez aliança com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe para a cidade de Davi até que tivesse terminado de, ouça, construir sua própria casa, construir a casa do Senhor e construir o muro de Jerusalém ao redor. Veja, quando você está envolvido em construir, isso afeta todas as áreas. Ele construiu a casa de Deus, construiu sua própria casa e construiu um muro ao redor para garantir a segurança. Isso é como ainda mais seguro. Seus edifícios serão ainda mais 10 vezes, 100 vezes mais seguros. Eu preciso que você trabalhe em uma perspectiva real, sabe? Às vezes eu venho e digo $5.000. 100 pessoas simplesmente descartam isso. Dizem logo que você sempre pede 5.000. É muito pouco para nós. É muito pequeno para nós. Amém, Pai? Obrigado, Ana Amélia. Se você está aqui esta noite e não conhece Jesus como seu Salvador, feche os olhos. Você quer entregar sua vida a Jesus? Talvez alguém tenha convidado você, não sei. Mas você quer entregar sua vida a Jesus esta noite, então levante sua mão direita assim e eu vou orar com você. Deus o abençoe. Levante-o bem alto. 1, 2. Eu quero que Jesus me salve. Deus te abençoe. Se levantou sua mão direita, fique de pé rapidamente. Se você levantou sua mão direita, fique de pé. Fique de pé e venha até mim rapidamente. Quero te dar uma oportunidade de entregar sua vida a Jesus. Venham, meus queridos amigos.
Eu os encorajo a fazerem a escolha mais transformadora e entregarem suas vidas a Ele hoje mesmo. Venham para Jesus e entreguem a sua vida nas mãos dele. Venham agora. Deixe que ele possa cuidar de cada detalhe para você. Não seja tímido. Nós te imploramos. Por favor, vem, nosso amado Senhor Jesus. Vem, nosso amado Senhor Jesus, e dê-lhe uma vida nova e abundante. Entregue completamente e sem reservas a sua vida para Ele ainda hoje. E com fé, levante-se para receber a sua graça. Minhas mãos. Diga: Senhor Jesus, por favor, perdoa-me por todos os meus pecados. Eu te aceito de todo o meu coração como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, neste momento especial, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Depois da igreja, venha para cá e vamos conversar com você. Tudo bem? Dê para as crianças aqui. O Bispo Ed era... Quantos anos você tem? 12. Quantos anos você tem? 10. Quantos anos você tem? 10. O Bispo Ed tinha 13 anos. Ele disse que tem 10 anos. O Bispo Ed tinha 13 anos. O Bispo Ed tinha 13 anos quando entregou sua vida a Cristo. 3. Então, quando vejo os pequenos assim, é como se eu levasse vocês, jovens, a sério. Eu não levo a sério apenas pessoas que vendem tapetes e vergalhões. Eu levo você a sério. Você tem que levar essas pessoas a sério. Você vai se surpreender com o que sai delas. É uma bênção. Deus abençoe.